E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem da DC Comics, só que esse não é tão desconhecido assim, né? Vamos falar de uma das versões de um dos principais heróis da DC. Vamos falar sobre o Superboy Prime, grande personagem aí que foi de herói para vilão, né? E que é um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos. Então vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito do Hugo Marcelo. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos trazer aí o Superboy Prime, esse que é uma das principais versões do Superman nos quadrinhos da DC Comics. O Superboy Prime vai fazer a sua estreia na revista DC Comics Presents, edição número 87 de novembro de 1985. Kal-El nasceu filho de Lara e Jor-El, no planeta Krypton. E quando ele era um bebê, quando ele era bem novinho, o Jor-El, seu pai, descobriu que um desastre estava prestes a acontecer no planeta Krypton, já que o seu Sol Vermelho estava prestes a aumentar de tamanho e a engolir o planeta. O Jor-El tentou alertar o pessoal do planeta Krypton, só que ninguém deu ouvidos a ele. Então o que é que ele decidiu fazer? Ele decidiu salvar o seu filho, né? Já que o pessoal do planeta Krypton não estava dando ouvidos para ele, não estava prestando atenção no desastre iminente que ia acontecer no planeta. Ou seja, dá para perceber que o início da história do Superboy Prime é bastante parecida com o início da história do Superman canônico, do Superman original. Então Jor-El acabou, juntamente com a sua esposa Lara, desenvolvendo uma máquina capaz de teletransportar matéria orgânica pelo universo. E decidiu salvar o seu filho, o Kal-El, utilizando essa máquina. O Kal-El acabou se materializando na Terra, mais precisamente numa cidade costeira da Nova Inglaterra. E quando ele chegou na Terra, ele acabou sendo encontrado pelo casal Jerry e Naomi Kent, que decidiram dar a ele o nome de Clark. E o nome Clark foi escolhido justamente porque era o nome de um famoso super-herói das histórias em quadrinhos que existia nesse universo, o Clark Kent. Sim, no universo do Superboy Prime, o Superman, ele também era só um personagem de história em quadrinhos, igual acontece aqui na vida real. No entanto, o Clark Kent, ao contrário do que aconteceu na sua versão da DC Comics, na sua versão canônica, ele não desenvolveu superpoderes, né? O Clark Kent dessa Terra, né, a chamada Terra Prime, ele não tinha superpoderes e ele era muito zombado pelos seus colegas que chamavam ele de Superboy. Apesar disso, ele não ligava muito para as zombarias, ele não ligava muito para a zoeira que faziam em cima dele, e ele acabou tendo um bom número de amigos, né? Ele criou um bom ciclo de amizades e desenvolveu muitos laços no planeta Terra. Com o passar do tempo, ele foi crescendo e ele foi desenvolvendo sentimentos por uma colega de escola chamada Laurie Lemon, e logo eles acabaram iniciando um relacionamento. Um certo dia, aliás, uma certa noite, houve uma festa fantasia e o Clark foi juntamente com a Laurie e seus amigos para essa festa. E de uma maneira bem espirituosa, o Clark acabou indo vestido de Superman para essa festa. E depois da festa, eles decidiram ir para a praia para ver o cometa Halley que estava prestes a passar. Ao chegarem lá, um terrível maremoto estava se formando, né, e ia atacar a costa. Nesse mesmo momento, um vórtice interdimensional se abriu no universo Prime. E desse vórtice saiu ninguém mais, ninguém menos do que o Superman canônico, que acabou caindo no universo do Superboy Prime, do Clark Kent, no universo Prime. E nesse momento, graças ao contato com o Superman, o Superboy Prime acabou despertando os seus poderes, né? Ele acabou aí desenvolvendo os superpoderes que tinha nos quadrinhos. Então ele teve aí capacidade de voo, hiperforça e etc.
Depois que se conheceram, o Superman ele começou a ensinar o Superboy como utilizar os seus poderes, e aí os dois juntos, utilizando suas habilidades, conseguiram parar o maremoto, impediram que o maremoto causasse destruição na cidade do Superboy Prime. E aí o Superboy Prime, vendo que o Superman precisava voltar para sua dimensão, ele decidiu ajudar o Superman a encontrar o caminho de volta. Então os dois foram lá juntos, né? Ele conseguiu inclusive até fazer o Superman voltar ao seu universo, e também o Superboy Prime decidiu ajudar o Superman a lidar com a grande ameaça que estava destruindo o multiverso da DC Comics, que é a ameaça do Anti-Monitor. O Superboy Prime e o Superman se aliaram com super-heróis de várias dimensões diferentes no evento grandioso conhecido como a Crise nas Infinitas Terras, e com isso eles conseguiram combater e destruir o Anti-Monitor. Porém, pessoal, nesse confronto vários universos foram destruídos, inclusive o universo do Superboy Prime. Sim, no momento em que ele se despede da Laurie Lemon e vai ajudar o Superman, aquela foi a última vez que o Superboy Prime viu a Laurie e viu todas as pessoas que ele conhecia, todo mundo que ele gostava, todo o universo onde ele vivia. Então, depois que acontece a Crise nas Infinitas Terras, o Superboy Prime fica sem lar. Ele fica sem o seu universo onde ele poderia viver, e aí ele passa a viver no universo cânone da DC Comics. Só que o tempo foi passando e o Superboy Prime, cada dia que se passava, ele ficava mais irritado, mais frustrado, com saudade de casa, saudade dos seus, saudade dos seus amigos, saudade da Laurie, saudade dos seus pais e etc. Então ele não conseguia se acostumar de jeito nenhum a viver num outro universo. E com essa frustração e essa irritabilidade aumentando, ele acabou se tornando facilmente manipulado pelo Lex Luthor. O Lex Luthor acabou manipulando o Superboy Prime, ao ponto que o Superboy Prime ficou tão irritado, mas tão irritado em dados momentos, que ele até, em mais de uma ocasião, destruiu a realidade na base do soco. Sim, o Superboy Prime já conseguiu destruir, quebrar a realidade no soco, para você ver como o cara é poderoso. E consequentemente ele acabou se tornando, junto com o próprio Lex Luthor, um dos principais vilões no evento conhecido como Crise Infinita. Então ele vai deixar de ser um herói que ajudou outros super-heróis na luta contra o Anti-Monitor e vai passar a ser um mega vilão nessa saga. Ele também vai fazer papel de herói e de vilão em outras sagas, porém, como a gente está falando da sua origem, a gente vai concluir por aqui. Se vocês quiserem, a gente pode trazer as outras sagas onde temos aí o Superboy Prime. Bom, então essa é a origem do Superboy Prime, né? Agora vamos falar dos seus poderes e das suas habilidades. Mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam nosso conteúdo. E deixe seu like para mostrar para o YouTube que você gostou do vídeo e que seria bacana que mais pessoas conhecessem esse vídeo e conhecessem o nosso canal. Fazendo tudo isso, você ajuda a gente a crescer mais e mais. Então, vamos trazer agora os poderes e as habilidades do Superboy Prime. Bom, o Superboy Prime tem seus poderes derivados do fato dele ser um kryptoniano. E além disso, ele também teve a influência da presença ali do outro Superman, do Superman canônico, que ajudou a despertar os seus poderes. E os poderes e as habilidades do Superboy Prime são os seguintes. Ele tem absorção de energia solar, tem força sobre-humana, viagem dimensional, pode alterar a realidade, vigor sobre-humano, velocidade, agilidade e reflexos sobre-humanos, pode criar vórtices de vento
tem todos os 5 sentidos hiperaguçados, tem a clássica visão de calor, habilidade de voo, tem o fator de cura e vulnerabilidade. Inclusive ele é imune à kryptonita e à magia, que são fraquezas clássicas do Superman. Ele tem um super sopro e ele tem um fortalecimento mágico, né, que foi lhe dado pelo Shazam. Além disso, ele também tem algumas habilidades que ele desenvolveu nas suas histórias, que são as seguintes. Ele tem escapologia, ele tem combate corpo a corpo avançado, é um grande mecânico e também utiliza a intimidação. Apesar dele ter imunidade à kryptonita e à magia, o Superboy Prime mantém uma das principais fraquezas do Superman, que é a questão do Sol. Ele é dependente da energia solar amarela e ele perde os seus poderes caso ele seja exposto à energia solar vermelha. Então essa é a única fraqueza do Superman que ele também tem. E como ele tem essa dependência da energia solar amarela, ele desenvolveu seu próprio equipamento, que é a Solar Armor, né? A armadura solar, que é uma armadura especializada em absorver e em reter energia solar amarela, né? Para manter ele recarregado como se fosse uma bateria. Bom, agora vamos falar do Superboy Prime em outras mídias e basicamente é só uma. Ele aparece no jogo DC Legends. Bom pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre o Superboy Prime. O que você acha desse personagem? Você acha que seria interessante se a história dele fosse levada para o live action ou para animações? Comenta aqui embaixo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!